que vai acontecer? Cadê o Guilherme? Ah, o Guilherme. O que eu falei aqui, até então, foi sobre regime geral de previdência social. A relação da pessoa com o INSS. Agora, os servidores públicos, eles não são vinculados ao INSS em regra geral, eles têm um regime próprio. E existem algumas características diferentes. O Dr. Guilherme vai apresentar para vocês algumas características do regime próprio, que são totalmente diferentes do regime geral, para que vocês possam entender um pouquinho, vocês não vão sair daqui sabendo de tudo, mas que vocês possam entender um pouquinho quais são as diferenças das aposentadorias para os servidores públicos, para as aposentadorias aqui no regime geral. Guilherme, por favor, nos dê a honra de aprender contigo. Tem muita gente aqui que ainda não me conhece, então deixa eu me apresentar primeiro para vocês. Mais perto, assim. Tá. Bom, meu nome é Guilherme, eu trabalho com o Dr. David faz mais ou menos 1 ano e 5 meses ali no escritório. Eu comecei a trabalhar no setor bancário, junto com o Dr. Jürgen, que eu já conhecia de outro escritório. Tive a oportunidade de aprender um pouco sobre direito imobiliário, e então surgiu a oportunidade de trabalhar com direito previdenciário, mais especificamente sobre regime próprio. E para quem entrou agora no escritório, talvez não se assuste com a palavra regime próprio, mas para quem já está no escritório já causa um pouco de medo só de falar nessas palavras. E o meu intuito hoje aqui é mostrar que não precisa de tanto medo, que prestando um pouco de atenção e um pouco de estudo nessa matéria, ela acaba ficando tranquila ao longo do tempo. Não muito, mas com um pouco de dedicação se resolve. A primeira situação é a aposentadoria especial. Acontece que para os servidores públicos, até o momento, não teve uma lei complementar que definiu como vai se tratar a aposentadoria especial dos servidores públicos. E, pelo Código de Processo Civil, o judiciário não pode se abster de dar uma decisão para as pessoas. Enquanto os funcionários públicos entravam com as ações para reconhecimento da especialidade, mas não tinham a lei para poder definir como funcionaria. Então, o STF editou a súmula 33, que diz que vai se enquadrar para os servidores públicos as regras que o regime geral da Previdência definiu, que foi tudo aquilo que o Dr. David estava explicando a partir da página 20. Todas aquelas regras ali vão se aplicar aos servidores públicos enquanto não editada a lei específica, que até agora não aconteceu. Então, como vai funcionar o cálculo? Da mesma forma que ele tinha falado antes, vai ter o reconhecimento da especialidade, 25 anos de atividade especial, o cálculo do salário. Vou apagar aqui já. Da mesma forma, vai ser os 80% maiores salários. Então, isso aqui é como se fosse o salário de cada mês ali do servidor conforme ele foi aumentando. 1, 2, 4, 6 e 8. Não sei se vai dar para ver bem aqui, caso contrário eu refaço o número. Então, seria descontado os 20% menores salários. Vamos contar que isso aqui seria toda a vida dele, mas só para não fazer de todos os meses, vai ficar só esses 5. Vai retirar esses aqui e vão ficar esses aqui, vai somar e dividir pela quantidade. Essa média vai ser o salário do servidor. A segunda possibilidade de aposentadoria, que seria a mais vantajosa para o servidor, é a aposentadoria com integralidade e paridade. E por que ela é mais vantajosa? Porque não vai ser feita essa modalidade de cálculo aqui, adotando todos os seus salários, mas somente o seu último salário enquanto ainda trabalhava. Nesse caso, vai ser apenas esse salário aqui de 8 mil. Então, esses salários que teve anteriormente aqui, de 1.000, 2.000, 4.000 ou 6.000, não vão englobar no cálculo, então ele vai se aposentar com um salário mais alto. Mas, como é o benefício mais vantajoso, também vai ser o mais difícil de cumprir os seus requisitos. A primeira situação para os homens era exigido para a aposentadoria com integralidade 35 anos de tempo de contribuição
e 60 anos de idade. E para as mulheres, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Essa possibilidade de aposentadoria, ela foi extinta a partir de dezembro de 2003. Ou seja, essa forma de aposentadoria só é possível para servidores que tenham ingressado no município ou no estado, a depender do concurso, para quem fez esse concurso até dezembro de 2003. Após essa data, todos os outros benefícios de aposentadoria vão seguir a regra geral do descarte dos 20% menores salários. Feito esse apanhado geral ali de algumas possibilidades só dessas formas de aposentadoria, vamos a algumas outras informações. A primeira ali é a certidão de tempo de contribuição. E para que ela existe? Em muitos casos, o servidor público não teve como primeiro emprego o serviço público concursado. Então ele já trabalhou em outras empresas antes. Até porque não é tão fácil de se passar num concurso. Então a pessoa teve que ficar alguns anos estudando e nem todo mundo teve a possibilidade de só estudar. Então já tinha que trabalhar desde cedo. E como tem que atingir o tempo de contribuição, não seria justo que ela já tivesse trabalhado e esse período trabalhado não servisse para nada. Então, o que acontece? Na maioria dos casos, esse outro período trabalhado vai ser para o INSS, então seria necessário que ou o servidor ou o advogado contratado, de preferência, fosse até o INSS, pedisse essa CTC, que vai ser a certidão de tempo de contribuição, para que esse período fosse aproveitado para o regime próprio que ele pretende se aposentar. Essa CTC, ela vai permitir que o regime próprio que o servidor quer se aposentar possa ter acesso a essas contribuições que foram pagas para o INSS. Porque não tem como querer que o... Querer é difícil, né? Mas não tem como desejar que o regime próprio considere aquele período trabalhado se ele não teve acesso às contribuições que foi para outro regime. E é exatamente para isso que existe a CTC, para ser feita essa compensação financeira entre os dois regimes para que esse tempo seja computado para fins de aposentadoria. Voltando aqui para o quadro, vai ter alguns casos que o servidor ele tinha 30 anos, por exemplo, de tempo de contribuição do serviço público e vão ficar faltando 5. Acontece que vai ter situações que o servidor já tinha trabalhado antes e às vezes até mais do que esses 5 anos. Então, aproveitando esse tempo do INSS, na maioria dos casos, já vai ser possível se enquadrar nessa situação que para uma aposentadoria com integralidade e paridade e, consequentemente, tu vai conseguir aposentar o teu cliente enquanto ele ainda achava que teria que trabalhar por muito tempo. E a próxima situação ali que prejudicaria o cliente de tu não saber dessas situações é porque quando o servidor tem direito a se aposentar, ele tem direito também ao abono de permanência, que seria a isenção da sua contribuição previdenciária. Todos os meses, na folha de pagamento, já vem descontada a sua contribuição previdenciária. Assim como o doutor tinha explicado com relação à contribuição obrigatória, da mesma forma acontece com o servidor público. Na sua folha de pagamento já vem a contribuição previdenciária. Então, como é um seguro para se aposentar, se ele já cumpriu os requisitos para se aposentar, não tem por que ele permanecer pagando. E é exatamente por isso que existe o abono de permanência. Então, sabendo de todas essas informações, sabendo sobre a possibilidade de se aproveitar períodos que foram vertidos para outro regime, consegue aposentar a pessoa mais cedo e, além disso, ainda fazer com que ela não precise continuar contribuindo, além do que o estritamente necessário. Cumpridos os requisitos para se aposentar, automaticamente a pessoa vai ter que se exonerar do serviço público. Mas, se é a regra geral, não teria por que nem ter esse tema ali. Se é só se exonerar a partir do momento que foi aposentado, a gente não precisaria falar. Acontece que a Constituição Federal, via de regra, veda que servidores públicos tenham mais de um cargo ou função. Entretanto, como tudo no direito, existe uma exceção. E para essa situação, a Constituição Federal, no seu artigo 37, trouxe 3 exceções, que seria para professores, técnicos científicos ou profissionais da saúde. Nesses casos, os servidores vão poder ter mais de um cargo no serviço público, desde que haja compatibilidade de horários e funções. Então, mesmo que ele tenha mais de um cargo, ainda assim, ele se aposentando ou no regime próprio ou em outro regime, ele vai ter que se desvincular dos 2 cargos, independentemente se foi prestado mais de um concurso. Caso ele deseje permanecer trabalhando, ele vai ter que fazer um novo concurso ou seguir pela iniciativa privada ou ser contratado de forma CT, que daí seria vinculado ao INSS.
Então, via de regra era isso que eu tinha para falar para vocês e permaneço à disposição para eventuais dúvidas. Eu estou com uma dúvida. Eu posso usar esse da lapela aqui? Tá pegando? Guilherme, eu queria entender ali do abono de permanência, porque tu comentou que é o direito a não pagar mais o INSS quando você tem, você já pode se aposentar, né? Mas depois que você se aposenta, porque lá no INSS, quando você aposenta, da sua aposentadoria não é descontado nada, você recebe tudo, né? No regime próprio funciona assim também? Você vai receber a aposentadoria integral ou vai ter algum desconto? Vai ter algumas verbas que não vão entrar nesse cálculo, que seriam alguns adicionais, como vale alimentação, algumas outras contribuições ali. Mas com relação ao abono de permanência, após cumpridos os requisitos durante o trâmite processual, desde a data em que cumpridos os requisitos para se aposentar, vai ser possível pedir esse valor retroativamente. E o que é essa contribuição dos 14%? Isso aí foi uma alteração que teve recentemente na lei municipal, que para todos os servidores que se aposentarem com salário de benefício acima de R$2.000, vão ser descontados 14%, mesmo depois de aposentado. Isso do próprio valor da aposentadoria? Sim. Então, após feito todos os cálculos para aposentar, se ficou acima de R$2.000, vai ser descontado 14%. Então, basicamente, mesmo a pessoa aposentando, só trocou o nome ali, mas ela vai continuar contribuindo para o município. Isso de fato é importante, né? Porque quando tu vai fazer um planejamento, às vezes a pessoa pode receber o mesmo salário no INSS quanto no serviço público. Então, imaginar uma pessoa que poderia aposentar com R$5.000 no INSS e R$5.000 no SBLU, aqui em Blumenau. Essa pessoa, se ela aposentar pelo INSS, ela não vai ter desconto nenhum. E se ela aposentar pelo SBLU, ela vai ter desconto de 14% de tudo que passar de R$2.000, né? Então, de fato, é um assunto bastante relevante. Obrigado por tu ter esclarecido isso para todos. Eu tinha até citado de aproveitar o período do regime geral para o regime próprio, mas o inverso também é possível. É possível que se aproveite o período que estava concursado para se aposentar em outro regime que não estava vinculado. Só seria necessário voltar a contribuir para o INSS para adquirir qualidade de segurado, como eu tinha explicado antes, aproveitar esse período ali para daí então poder se aposentar pelo INSS. Legal, obrigado.